Mas então, PGC1-alfa então, é uma proteína que nós falamos que ela é um coativador de transcrição. Que raios é isso, né? Quando a gente fala de transcrição gênica, é um termo que se refere ao quão nossos genes são expressos. Então, nosso DNA codifica diversas proteínas. Então, são proteínas, dependendo da forma que você lê o DNA, você pode codificar uma mensagem, que no caso você vai expressar RNAs mensageiros, lembrando mais uma vez lá do ensino médio. Esses RNAs mensageiros vão ser transportados para o citosol e vão ser exportados do núcleo indo para o citosol e vão ser traduzidos em proteínas. Certo? Então, o RNA mensageiro leva uma mensagem e isso vai produzir uma proteína. Então, quando a gente fala de transcrição gênica, seria o mecanismo com que os genes são ativos na nossa célula, ou de alguma maneira reprimidos, né? Então, falando desse balanço de ativação e inativação de determinados genes. Esse gene chamado PGC1-alfa, então ele tem um gene chamado PGC1-alfa que expressa uma proteína que é um fator coativador de transcrição. Então, sozinha ela não faz nada. Como o nome fala, ela é um coativador. Então, ela vai se ligar a fatores de transcrição, que são proteínas que vão se ligam diretamente no nosso DNA. Então, pensa lá na fita de DNA. Então, essas proteínas vão se ligar diretamente no DNA e aumentar a expressão de determinados genes. Quando você tem PGC1-alfa ligado nesse fator de transcrição, a expressão daquele gene é aumentada, certo? E PGC1-alfa pode se ligar a diversos fatores de transcrição. E, normalmente, esses fatores de transcrição são fatores de transcrição que são muito relacionados à resposta metabólica, certo? Então, PGC1-alfa é um coativador de transcrição que, de alguma maneira, consegue coordenar a resposta de diversos genes ao mesmo tempo. O André está levantando só a mão. Só um adendo, né? Dúvida, eu também. Muito difícil. Eu também trabalhei com PGC1-alfa no meu doutorado e minha mãe uma vez perguntou o que era PGC1-alfa para mim, né? Eu tive que criar uma alegoria, porque, como o Paulo explicou, essa é a maneira ideal da gente explicar, né? Mas às vezes é difícil para o público leigo entender, né? E ela pergunta para mim, filho, o que é essa PGC1-alfa? Aí eu falei do jeito que o Paulo falou, ela não entendeu. E eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar para minha mãe isso, né? E aí eu pensei numa alegoria, que é o seguinte: imagina que você está na fila de um banco às 6 horas da manhã e o banco abre às 7, né? Então você está lá às 6h50. E aí tem 2 seguranças gigantes na porta da entrada e você quer entrar o mais rápido possível para pagar suas contas, fazer o que você quiser. Ou então ir numa loja onde você quer comprar alguma coisa. Só que você depende do coordenador da loja ou do coordenador do banco para abrir as portas. Então é mais ou menos isso, né? O PGC1-alfa ele é como se fosse o coordenador. Você tem ali as pessoas esperando para abrir a porta, as pessoas que vão abrir a porta, que são seguranças, mas a porta só abre a partir do momento que o coordenador chega lá e diz assim, abram as portas. Então ele é a PGC1-alfa é a proteína fundamental para habilitar, para desencadear essa resposta fisiológica ou resposta mecanística na célula, né? E geralmente a gente tem uma ligação dela muito forte com o exercício físico.